Fabiana retornou da reunião dos pais, sentindo-se completamente abatida. A noite de outono estava envolta por uma fina chuva e um cortante vento frio. No entanto, o frio que a acometia por dentro era ainda mais intenso, uma dor penetrante e ofensiva. O ponto de aflição não consistia apenas no fato de que sua filha Karina, com seus 13 anos, enfrentava dificuldades em compreender matemática. Essa era, sem dúvida, uma preocupação, porém, uma que precisava ser resolvida, não mastigada. Além disso, a professora compartilhou discretamente com Fabiana o número de telefone de um tutor competente para Karina. Na verdade, a disposição de Fabiana para lidar com a situação ficou mais abalada quando a professora de Karina, a senhora Beth, sugeriu a organização de um evento para o Dia das Avós. Todos os pais demonstraram entusiasmo pela ideia. Fabiana permaneceu em silêncio, pois não tinha ninguém para convidar. Os pais do seu marido faleceram há vários anos, e quanto aos seus próprios pais, bem, o termo pai jamais fez parte da vida de Fabiana, dado que ele estava ausente. Quanto à sua mãe, a situação era mais complexa. Ela estava viva, porém, para Fabiana, era como se não existisse. Certamente, deu à luz Fabiana, mas, por vezes, Fabiana pensava que teria sido melhor se isso não tivesse ocorrido. Pelo menos, esse era o modo como Fabiana costumava encarar a situação, até finalmente escapar do inferno que a havia aprisionado desde o seu nascimento. Enquanto caminhava pela rua escura, a mulher rememorava sua amarga infância. Fabiana podia se recordar dos seus 5 anos, em algum lugar daquela época. Ela nasceu e cresceu em uma pequena cidade. Naquele tempo, ela desejava profundamente uma boneca, uma com um vestido reluzente e encaracolados cachos. A sua amiga possuía uma assim, e de alguma maneira, Fabiana mencionou isso para sua mãe. "Eu quero uma boneca", disse Fabiana. A sua mãe riu de modo zombeteiro e respondeu de forma grosseira: "Você não merece mais do que isso. Desenhe uma boneca no papel e recorte." "Ah, você é realmente insaciável. Sua mãe te alimenta, te dá calçados e roupas, e você ainda não está contente." A mãe frequentemente lançava gritos naquela época, inclusive palavras ofensivas para Fabiana. A jovem não entendia completamente o significado delas, mas compreendia que eram termos prejudiciais. Talvez o mais ameno deles fosse a malcriada, e durante a sua infância, Fabiana ouvia essa palavra sair dos lábios da mãe com frequência. "Ei, malcriada, por que você limpou o chão de maneira tão insatisfatória?" a mãe perguntava quando voltava da fazenda. E Fabiana sentia-se profundamente magoada. Aos 8 anos, ela tentava zelar pela casa após a escola para agradar a mãe, mas em lugar de gratidão, recebia comentários como esses: "Ei, malcriada, por que essa expressão no rosto?" Aos 13 anos, ela ouviu isso da sua mãe embriagada. Fabiana evitava confrontos com a mãe e esforçava-se para não responder, pois sabia que qualquer atitude poderia resultar em surras com um pedaço de madeira. A jovem não compreendia o motivo pelo qual a mãe a tratava daquela maneira. Aos 14 anos, a situação tornou-se insuportável e ela questionou por que a mãe não a amava. "Mas por que eu deveria te amar?", disse Natália com raiva. "Você arruinou a minha vida por completo." Contudo, Fabiana não conseguia discernir onde estava a sua culpa. Ela havia vivido somente com a mãe desde o seu nascimento, não tinha conhecimento do pai, mas como isso poderia ser motivo de culpa? A vizinha, a senhora Selena, uma mulher idosa e amável com quem Fabiana podia desabafar sobre as suas aflições, compartilhou com ela uma narrativa acerca da mãe, Natália. Ela já foi casada com um homem tranquilo e laborioso chamado Silvio. Ambos levavam uma vida modesta e trabalhavam na fazenda, e tudo estava bem. No entanto, Natália não conseguia engravidar, e Silvio desejava profundamente um filho. Assim, Natália optou por traí-lo, acreditando que a responsabilidade não recaía sobre ela naquele momento. Alguns operários estavam presentes na cidade onde eles viviam, realizando reformas em uma propriedade rural. Natália se envolveu romanticamente com um deles, acreditando que ninguém descobriria.
Em ocasiões pontuais, ela escapava para um hotel com seu amante próximo à área de refeições da fazenda, enquanto Silvio estava ocupado nos campos. No entanto, o relacionamento extraconjugal se prolongou e seu amante se revelou uma pessoa indiscreta. Rapidamente, a maior parte da cidade ficou a par do segredo. Silvio tomou conhecimento da situação e, ao invés de buscar resolver as questões com Natália, ele simplesmente empacotou suas coisas e abandonou a cidade. O destino e motivo da partida dele eram desconhecidos. Mais adiante, informações surgiram indicando que ele estava trabalhando no norte e que veio a falecer após um acidente com o trator que o esmagou. Inicialmente, Natália ficou perdida, derramando lágrimas pela partida de seu marido, mas com o tempo conseguiu se acalmar. Enquanto isso, seu amante se estabeleceu ao lado dela. Somente durante o inverno ele retornou à sua família na distante cidade do sul, enquanto Natália permanecia para enfrentar as consequências. Ela engravidou, mas pairava a dúvida sobre se ela realmente desejava a maternidade. Agora, Natália estava internada em um hospital, mas recebeu alta. Já era tarde demais para tomar qualquer decisão, a não ser dar à luz. Natália optou por deixar sua filha na maternidade, mas a preocupação com o julgamento alheio a atormentava. Envergonhada, ela retornou à cidade com Fabiana, que havia sido trazida do hospital. No entanto, o instinto materno não emergiu, e a cada ano que passava, crescia o seu desprezo pela própria filha. Ela responsabilizava pelo fracasso de seu casamento, pela morte de Silvio e pelo fato de nenhum homem decente desejar se casar com ela. Gradualmente, Natália passou a se entregar ao álcool, alimentando seu rancor em relação à filha. Minha jovem, paciência é essencial, repreendeu a senhora Selena para Fabiana, depois de ouvir sua história. Uma mãe é uma mãe, a escolha não é nossa. Em breve, você completará seus estudos e partirá para a cidade, onde encontrará um lugar para alugar e emprego, mesmo que seja na limpeza de pisos em um café ou hospital. Sua mãe não será mais uma preocupação, mas até lá, tenha perseverança. Fabiana escutou e assentiu, compreendendo por que a senhora Selena a direcionava para a cidade, longe do ambiente hostil da cidade. Era mais fácil sobreviver lá, mesmo sem apoio. Porém, era uma situação dolorosa. Embora tenha sido Natália responsável pela deterioração de tudo, ela punia sua filha por isso. E talvez Fabiana tenha levado a sério o conselho da senhora Selena, mas o incidente mudou o rumo de tudo. Certo verão, Natália trouxe para casa outro namorado, que também era um parceiro de bebida. Eles beberam e se divertiram na cozinha, até que o homem começou a gritar com Natália, alegando que ela estava envelhecendo e não era bela, enquanto a verdadeira beleza estava na filha dela. Fabiana havia completado 17 anos recentemente e estava no cômodo ao lado, encolhida em um canto, temerosa de se mover, escutando aquelas palavras. Natália ficou furiosa, expulsou o homem e então agrediu sua filha com violência. Fabiana já havia suportado os abusos de sua mãe antes, mas desta vez Natália estava totalmente descontrolada. Ela desferiu um golpe nela com toda a sua força disponível. Fabiana conseguiu escapar e dirigiu-se até a senhora Selena, uma idosa que a consolou, e naquela noite elas compartilharam lágrimas. Fabiana optou por escapar da vila, evitando a ideia de ir à cidade mais próxima conforme aconselhado pela senhora Selena. Ela estava ciente de que sua mãe a encontraria lá e persistiria em perturbá-la. Fabiana ansiava por rumar à cidade, especialmente após ler no periódico local, na agência dos Correios, sobre uma oportunidade de recrutamento estudantil que incluía moradia. De maneira furtiva, Fabiana entrou em sua residência durante a noite, percebendo que sua mãe roncava, o que a aliviou. Sua mãe permaneceria adormecida até amanhã, com certeza. Ela juntou suas coisas e documentos e dirigiu-se à senhora Selena para compartilhar seus planos. "Oh, minha querida", comentou a senhora idosa, "como você irá para a cidade e como pretende se sustentar lá? Você não tem recursos." Fabiana admitiu que não tinha, porém afirmou, "Vou tentar embarcar sorrateiramente no trem, sei que muitos fazem isso." "É mesmo?"
Questionou ceticamente a senhora Selena e prosseguiu: e a polícia não os detém? Bem, suponho que você possa chegar à cidade, mas terá o necessário para sobreviver ao chegar lá? Vou trabalhar, assegurou Fabiana. Sim, mas como se manterá até receber seu primeiro salário? Inquiriu a mulher idosa. Após breve reflexão, ela suspirou e retirou-se para seu quarto. Após procurar no guarda-roupa por um tempo, retirou algumas notas para Fabiana. Aquilo deveria ser suficiente para um mês. Ah, senhora Selena, não deveria se preocupar, Fabiana falou. Deveria, e quero fazer isso, afirmou a senhora Selena com firmeza. Vá em frente, minha querida. Talvez você possa reescrever o curso de sua própria vida. Agradeço, sussurrou Fabiana, emocionada. Reembolsarei você assim que começar a ganhar dinheiro. A senhora Selena sorriu amavelmente e acenou com a cabeça. Na madrugada seguinte, Fabiana embarcou no ônibus programado para a cidade do distrito, e dali, pegou o trem para a cidade. Tudo ocorreu conforme o planejado. Ela ingressou na escola, assegurou moradia e até conseguiu um emprego de limpeza nas áreas comuns dos edifícios do complexo. Ela cumpriu com sua palavra, exceto por um aspecto: jamais devolveu o dinheiro à senhora Selena. A generosa mulher faleceu naquele outono. Fabiana teve conhecimento disso através de sua mãe, que a visitou pela primeira e última vez. Ficou evidente que a senhora Selena havia informado a Natália o paradeiro de Fabiana, porém Natália não apareceu por preocupação com a filha. Não, ela desejava trazê-la de volta para aproveitar seu trabalho gratuito na limpeza da casa, cuidado das galinhas, jardinagem e outras tarefas. Felizmente, a administração da escola, ao perceber as motivações ocultas de Natália, não a entregou. Além disso, Fabiana decidiu de maneira determinada que nunca mais retornaria à mãe. Já havia suportado o suficiente. Agora estava por sua conta. O início na grande cidade não foi simples para Fabiana, porém ela se esforçou ao máximo. Estudou, trabalhou, garantiu um emprego na fábrica após as aulas e dividiu um pequeno apartamento com uma amiga. Foi então que ela conheceu Breno, um rapaz amigável que atuava como mecânico na fábrica. Casaram-se e iniciaram uma vida juntos. Pela primeira vez, Fabiana sentiu que não estava só e que agora contava com apoio e segurança através de uma pessoa próxima. Fabiana e Breno mudaram para a residência dos pais de Breno quando a fábrica fechou e todos foram despejados. Os pais de Breno acolheram com alegria a decisão do filho e nora de compartilharem o lar com eles. Eram pessoas benevolentes, prestando valiosa assistência a Fabiana quando sua neta Karina veio ao mundo. Desempenharam um papel paternal para Fabiana, o que fez a tristeza ser avassaladora quando um trágico acidente os ceifou. Um caminhão colidiu com um ponto de ônibus, levando ambos a falecerem. Um extenso período transcorreu desde esse triste acontecimento. Karina cresceu consideravelmente. Breno assegurou um emprego sólido em um canteiro de obras, enquanto Fabiana se ocupava como vendedora em um supermercado. Viviam uma vida simples, destituída de luxos, porém a felicidade e a satisfação os preenchiam. Os valores mais notórios eram o amor e o respeito em meio à família. Fabiana jamais imaginava que se tornaria uma parceira dedicada e mãe carinhosa, tendo em vista a inexistência de um exemplo a seguir na sua juventude. No entanto, as circunstâncias transcorreram de tal maneira. Fabiana se esforçava por não ponderar sobre sua mãe. A única certeza que possuía era de que Natália permanecia residindo na mesma localidade, entregue ao álcool e indiferente à filha. Ao regressar da escola, tais pensamentos voltavam a Fabiana. Verdadeiramente, ela tinha uma mãe, porém de fato carecia dela. A presença de Karina jamais foi testemunhada por ela. Que tipo de avó agia assim? Era lamentável que Karina se apresentasse minimamente no evento escolar. As demais crianças entoariam canções ou declamariam poemas para suas avós, e Karina se encontraria desprovida de alguém para tal. Certamente, isso a entristeceria, haja vista sua sensibilidade. Quando chegou em casa, Breno encontrou Fabiana,
enquanto os aromas mais deliciosos emanavam da cozinha. Por que essa expressão sombria? Alguma coisa aconteceu na reunião? Questionou Breno. Está tudo bem, afirmou Fabiana com um suspiro. Só preciso lidar com a matemática. Decidiu então compartilhar com o marido sobre o evento iminente. Posteriormente, jantaram. Karina se retirou para o quarto e Fabiana finalmente externou suas inquietações ao marido. Ah, não se preocupe, retrucou Breno com um encolher de ombros. Nossa filha não é a única que cresce sem avó. Sim, você tem razão, concordou Fabiana. Provavelmente estou dando dimensões exageradas a tudo. Você apenas reviveu sua história, Breno afirmou, envolvendo a esposa em um abraço e acariciando-lhe a cabeça como se fosse uma menina. Querida, esqueça tudo isso. Estou aqui, Karina também está, e nós a amamos profundamente. E eu também a amo, sussurrou Fabiana em resposta. Aconteceu que as apreensões de Fabiana acerca de Karina não tinham fundamento. A jovem recebeu o papel de anfitriã no evento e tudo ocorreu bem. Karina desconhecia tanto Natália quanto a infância de Fabiana, uma vez que Fabiana optou por resguardar a Karina de tais detalhes psicológicos e apenas lhe comunicou que não mantinha contato com sua mãe há muito tempo. No entanto, tudo mudou em uma noite de sábado de novembro. Após um banho, Fabiana decidiu relaxar com o telefone e acessar uma rede social. Deparou-se com uma mensagem de Helena, sua ex-colega de classe. Olá, Fabiana, escreveu Helena. Sua mãe sofreu um derrame ontem e foi levada ao hospital. Pensei que você deveria ficar a par. A encontrei na rua e chamei uma ambulância. Os médicos afirmaram que ela sobreviverá, mas como sabe, a recuperação de uma condição assim demanda muito tempo. Desejo que ela se recupere, murmurou Fabiana. Sussurrando sobre o quê? Perguntou Breno sonolento. Você está recitando algum tipo de mantra? Fabiana explicou o ocorrido ao marido. Precisamos fazer uma visita a ela de maneira inesperada e decisiva. Ela é sua mãe, falou Breno, como se estivesse despertando de um sonho. Uma mãe que nutria aversão por mim e me tratava como um vira-lata, Fabiana disse com amargura. Breno, eu não consigo apagar o passado e tampouco consigo conceder-lhe o perdão. Compreendo que é complicado, mas que mais podemos fazer? Ela não está em risco de morte, vai se recuperar e retomar a bebida, Fabiana disse com irritação. O que vai ser dela, e se a recuperação não vier? Questionou com cautela o marido de Fabiana. Fabiana, temos que cuidar dela para não nos atormentarmos futuramente, ele afirmou. Eu nem quero considerar isso, Fabiana concordou, virando-se para ele, buscando o sono que teimava em não chegar. As lembranças dos insultos e agressões de sua infância persistiam. Seria possível perdoar algo assim? Nos dias e semanas que se seguiram, Fabiana teimava em fingir que nada tinha ocorrido, ainda que a mãe e seu estado a mantivessem inquieta. Helena enviava mensagens regulares informando que Natália permanecia no hospital. Breno indagava sobre as atualizações, mas Fabiana encontrava desculpas, insistindo que ela ainda estava internada. Então, Helena comunicou que sua mãe tinha sido liberada. Fabiana, entendo que tua relação com tua mãe é conturbada e tens motivos para não nutrir afeto por ela, porém ela continua sendo tua mãe, Helena escreveu. Deverias visitá-la agora, ela mal consegue andar e falar, e o inverno já se instalou lá fora. Nós, vizinhos, estamos fazendo o que podemos, aquecendo sua casa e levando comida, mas também temos nossos próprios afazeres. Eu entendo, se houvesse algum assistente social, seria mais fácil, mas não há nenhum na nossa região. Talvez possas contratar alguém para cuidar dela. Ao ler a última frase, Fabiana explodiu. Pagar por minha mãe? Eu não estou em situação favorável, e dinheiro extra eu não possuo. Fabiana recordou o dinheiro que a falecida senhora Selena havia lhe dado para se estabelecer na cidade, não sua mãe, mas uma vizinha. Também recordou como trabalhava limpando pisos à noite para ganhar o sustento e como se contentava com aquele pão barato e, por vezes, envelhecido,
ingerindo com água, enquanto sua mãe permanecia indiferente. Ela não verá um centavo meu, Fabiana sibilou. Breno ouviu e ergueu as sobrancelhas, querendo saber o que estava acontecendo. Fabiana compartilhou a mensagem de sua colega, mas ela está certa, concordou ele. Precisamos encontrar alguém para ajudar sua mãe, alguém que a ajude a abandonar a bebida. Isso enfureceu Fabiana. Isso não vai acontecer. Ela sofreu um derrame, provavelmente não terá condições de lidar com o álcool. Breno duvidou, no entanto, ela ainda é tua mãe, ela está viva. Se minha mãe ainda estivesse viva neste mundo, não a compararias, Fabiana cortou abruptamente. Tua mãe era uma mulher incrível, ela foi uma mãe para mim, enquanto minha mãe biológica me chamava de nomes cruéis que nem podes imaginar. Era doloroso ouvir isso. Perdoa, sugeriu Breno. Não posso, e não vou. Prefiro ligar para os serviços sociais do distrito hoje e perguntar sobre casas de repouso. Que ela viva lá. Fabiana e Breno não perceberam Karina se aproximando da porta, entretanto, a garota ouviu tudo que seus pais estavam falando. Mãe, então estás considerando mandar tua própria mãe, minha avó, para um lar de idosos? Isso é sequer possível? Não se comunicou com ela por anos e nunca me contou sobre isso, e agora quer simplesmente se livrar dela. Fabiana virou-se abruptamente para a voz de sua filha e corou. Querida, Fabiana disse com ansiedade, ainda és jovem e há muitas coisas que não posso revelar, mas acredita em mim, será o melhor. O melhor para quem? Karina chorou. Nem sequer pensas que um dia poderia te enviar para um lar também? Que tipo de declaração é essa? Fabiana exclamou. Karina, não podes me julgar agora. Essa mulher apenas me deu à luz e depois me maltratou. Eu fugi aos 17 anos porque ela me batia e homens bêbados me assediavam. Ao dizer isso, Fabiana silenciou, percebendo que talvez não devesse ter compartilhado tudo aquilo com sua filha. Karina, que cresceu em um ambiente de amor e cuidado, mal podia acreditar que sua própria mãe seria capaz de agir assim. No entanto, isso aconteceu há muito tempo, talvez ela tenha se arrependido, ponderou sensatamente a criança. Fabiana não acreditava em arrependimentos, mas as palavras de sua filha plantaram uma semente de dúvida. Pelo resto da noite, ela não conseguiu parar de pensar em sua mãe. Afinal, não importava o que acontecesse, ela ainda era sua parente de sangue. Vamos à cidade amanhã, Breno sugeriu enquanto se dirigiam para a cama. Não precisa tomar decisões ainda, vamos apenas visitar. No dia seguinte, Breno decidiu tirar um dia de folga do trabalho. Fabiana fez uma troca de turno, e então, partiram no carro antigo que possuíam. Fabiana permaneceu imersa em pensamentos durante todo o trajeto, imaginando o que poderia ter acontecido com a vila. Ela não havia estado lá por tantos anos, e principalmente, estava ansiosa pelo encontro com sua mãe. Surgia em seus pensamentos a preocupação de que sua mãe pudesse lançar insultos. Ao longo dos anos, a vila havia experimentado uma decadência, diminuído em tamanho, e muitas casas permaneciam vazias. Apenas a casa de Helena permanecia altiva como um gigante. Próximo dali, situava-se a antiga casa, que fazia o coração de Fabiana apertar. Era a casa de sua infância, independentemente das dificuldades que haviam enfrentado lá. Mesmo assim, Fabiana sentia um entusiasmo percorrendo seu corpo. O pátio estava coberto de neve, e apenas um fino rastro indicava que alguém vinha ali ocasionalmente. A porta de madeira produziu um rangido pesado quando Fabiana empurrou para abri-la. Por um instante, ela congelou na entrada, absorvendo a visão. Tudo estava desordenado e sujo. Fabiana não pôde evitar fazer uma careta involuntária. Sua mãe evidentemente havia deixado tudo de lado, era visível que a limpeza tinha sido negligenciada por anos. A surpresa e o choque tomaram conta de Fabiana. Tocando o radiador, Fabiana percebeu o frio que emanava dele. Seu olhar vasculhou o quarto até que finalmente pousou sobre o amontoado de trapos na cama.
Era difícil reconhecer sua mãe imediatamente no meio deles. A montanha de roupas moveu-se, e Natália emergiu de debaixo dela. O tempo havia deixado marcas sobre ela, agora uma mulher idosa, magra e com a pele amarelada. Diante dessa visão, Fabiana sentiu uma inexplicável compaixão, embora lutasse para afastar esse sentimento. Fabiana sussurrou suavemente, e Natália respondeu com murmúrios, afastando os trapos e sentando-se na cama com esforço. Fabiana, disse ela com voz quase inaudível. Fabiana perguntou com a voz trêmula se sua mãe a havia reconhecido. Claro, minha querida, respondeu Natália com mais clareza, porém em um ritmo lento. É apenas que eu não esperava te ver. Mas eu vim porque queria que conhecesse o Breno, meu marido. Breno assentiu confuso com o que presenciava. Além disso, você também tem uma neta, a Karina, acrescentou Fabiana. Natália sorriu feliz. Helena me contou e me mostrou uma foto no celular. Entendi, respondeu Fabiana secamente, contendo suas emoções. Então, me conte o que aconteceu com você. Você chegou a ter um derrame? Ela sentou-se em um banco, limpando o pó enquanto fitava os olhos desbotados de sua mãe. Natália encolheu os ombros e abaixou a cabeça. Você está certa, minha filha. Sou culpada por tudo, murmurou, soluçando e deixando as lágrimas rolarem. Fabiana, me perdoe, disse, enxugando as lágrimas de seu rosto com a mão trêmula. Eu carrego uma culpa imensa diante de você. É meu castigo por ter te tratado tão mal. Só recentemente percebi quão errada estava. Descontei minhas frustrações em você e afoguei minha dor no álcool. Destruí minha própria vida com minhas próprias mãos. Fabiana ouviu as palavras de sua mãe e permaneceu em silêncio. Ela compreendeu que não havia lugar para ressentimento, apenas compaixão por essa idosa e infeliz mulher. Está tudo bem, mãe. Não precisa mais chorar. Vamos nos preparar. Sua mãe a interrompeu. Para o asilo, Helena me disse que é o único lugar para mim. Natália baixou os olhos e calou-se. Porém, Breno quebrou o silêncio subitamente. Não, vamos para o nosso lugar. Temos 3 quartos em nosso apartamento. O espaço é suficiente para todos, e você não pode ficar sem supervisão. Fabiana olhou surpresa para seu marido. Afinal, ele sempre foi uma pessoa sábia e gentil. Talvez, essa fosse a razão pela qual ela o amava. Lembre-se do que vou dizer, se você beber e agir de maneira rude, não vou tolerar isso, advertiu Fabiana para sua mãe. Eu entendo. Não farei nada errado novamente. Vou escutar tudo o que você disser, sussurrou Natália, acrescentando com gratidão. Obrigada e me perdoe. Fabiana não respondeu, pois sabia que ali se iniciava uma jornada de redenção. Os pertences escassos de Natália foram embalados com a ajuda de Breno. Porém, quando a velha senhora estava no carro, Fabiana fechou a porta da casa, e assim, iniciaram o caminho de volta para a cidade. Fabiana dirigia, ocasionalmente olhando para sua mãe quieta no banco de trás. Ela percebeu que estava seguindo o caminho certo, fazendo o que deveria ser feito como um ser humano. Há um momento para tudo na vida, reconheceu Fabiana. Nem tudo poderia ser esquecido, mas a sabedoria se mostrava no aprendizado de como ser melhor. Fechou os olhos, contemplando a estrada que os levava para casa e iniciava assim, uma jornada de perdão. A história de Fabiana nos aborda temas como a importância da redenção, a capacidade de mudança e a construção de relações baseadas no entendimento e na compaixão. Ela retrata como os eventos traumáticos da infância podem influenciar de maneira profunda a forma como as pessoas se relacionam com os outros e consigo mesmas. A história também nos lembra que a vida é cheia de situações complexas e desafiadoras. Ela nos incentiva a buscar empatia, compreensão e perdão, reconhecendo que cada pessoa tem sua própria jornada, com momentos de dor, erro e a possibilidade de mudança. Se você gostou dessa história,
Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!